engloba muito algo que eu penso e discuto há um tempo. O conhecimento em todas as áreas está cada vez mais fragmentado e a alimentação também, né, é assunto de estudos de diversas áreas do conhecimento. E aqui se discute o quão amplo a alimentação pode ser vista. A alimentação é cultura, é política. Hoje se discutiu muito sobre como a alimentação é política aqui. Vários protagonistas da própria política em torno da alimentação estão aqui. Entendo que esse seminário, de certa forma, contribui para uma questão política sobre a alimentação. Alimentação é afeto. Quem, ao pensar sobre comida, alimentação, não lembra de uma refeição da mãe, do pai? O vídeo da galinha não deixei de pensar quando eu visito os meus pais. Sempre a minha mãe faz meu prato preferido, que é uma galinha caipira com polenta. Isso é uma forma de demonstrar carinho, afeto. E eu aprendi isso com ela e eu também demonstro afeto, carinho, através do cozinhar. Alimentação é ciência, estamos aqui discutindo, né, através de várias ciências sobre esse tema. É arte. A arte, e uma arte que busca, que tem a capacidade de se relacionar com vários, todos os sentidos, né, o cheiro, a cor, a textura, o sabor. É economia. Só o consumo de alimento dos Estados Unidos, de alimentação, dá o PIB do Brasil. A indústria de alimentos corresponde a 10% do PIB do Brasil. Uma reflexão que fica, que não é a temática principal, mas que eu penso é 10% do PIB. Então, muito importante para o crescimento da economia, geração de renda, emprego. Mas, de qualquer modo, olha como que é importante entendermos não apenas que a alimentação é tudo isso, mas de uma forma global. Um economista, ao pensar em estímulo da economia através da indústria de alimentos, sem pensar que ela também é saúde, que ela também é política, que ela também é afeto, você pode ter muitos prejuízos de outras ordens, de outras magnitudes. E algo que eu queria começar falando, que a alimentação, então, é uma totalidade. De não enxergarmos cada dimensão da alimentação isoladamente. Todas elas se conectam de alguma forma. Todas elas se conectam. Todas essas dimensões se somam. E, ao meu ver, uma forma de se analisar essa totalidade é através das transformações do próprio capitalismo. Todas essas dimensões sempre existiram e existirão, mas elas se transformam. A relação de afeto, por exemplo, ela se transforma com o avanço do capitalismo. Eu, essa semana, já pensando sobre o seminário, meu sobrinho foi almoçar em casa, eu estava sem tempo, trabalhando muito, e ele queria agradar ele, já que eu entendo que alimentação é afeto, mas eu comprei um bolo industrializado, que ele gosta. Às vezes, daqui a alguns anos, ele vai lembrar de mim que eu comprava o bolo industrializado. O capitalismo, ele se relaciona com a questão da saúde, com a questão política.
E o capitalismo ele tem uma capacidade até de reificar as críticas à própria alimentação industrializada. As tendências do slow food, da crítica à globalização alimentar, a maior incidência das doenças crônicas não transmissíveis, tantos estudos relacionando isso à nossa alimentação atual. Mas a indústria consegue reificar e transformar isso de uma forma material em seus produtos para lucrar mais. Uma lógica da economia, do capitalismo, é que o capitalismo ele lucra muito com a massificação, a economia de escala. Foi apresentado aqui hoje de manhã como diversas variedades de maçã, banana, de diversos produtos foram se reduzindo. Isso tem uma lógica econômica por trás. Você precisa de ter uma economia de escala. É a massificação que gera um acúmulo de lucro muito maior por parte da indústria. Acumulação essa, escala essa, que gera monopólio, que gera um poder de monopólio, poder de mercado, que vai influenciar na política, que também foi dito aqui. Mas o capitalismo, ela gera massificação, mas ela também visa lucrar com a diferenciação. Ela primeiro massifica, depois ela cria pequenas diferenças, às vezes sutis. E se utiliza de uma lógica social. A nossa sociedade é muito desigual. E o consumo serve muitas vezes para nos diferenciar do outro. O consumo cria identidade. Essas duas lógicas se somam. A estratégia de diferenciação por parte da indústria, ela se junta com as características sociais de desigualdade da sociedade. Além disso, temos uma lógica da moda. A moda não está apenas nas roupas de grife. Ela também está na área alimentar. O consumo de alimentos, eu queria relacionar com desigualdade. Por quê? Porque a sociedade de consumo, fase do nosso capitalismo atual, ela cria um protagonismo do consumo. O consumo, ele não é mais passivo no nosso capitalismo global. O consumo ele é ativo. O consumo ele cria identidades sociais. Você é apenas olhar para a pessoa, você sabe de olhar o que ela se alimenta, o que ela consome, você já cria uma certa identidade. Você vai tomar café em algum lugar, se ela está tomando café com açúcar demerara orgânico, isso já traz inúmeras informações sobre a pessoa. E o nosso sistema cultural ele é marcado por uma hierarquização social. A desigualdade, nós temos um olhar da desigualdade como se a desigualdade fosse apenas no nível da renda. Mas não. A desigualdade também está no nível do simbólico, no nível do consumo. A sociedade de consumo, na verdade, nasce no pós-Segunda Guerra Mundial, justamente com a profusão de consumo, com a massificação, que traz o quê? Que traz justamente uma necessidade para que a indústria venda mais, de criar esse elo,
o que vai justificar, o que vai renovar cada vez mais o consumo, é o consumo como critério de diferenciação social. Ao analisar a indústria de alimentos no Brasil no período mais recente, percebi que houve um grande avanço no faturamento nominal da indústria entre 2004 e 2014. Nominalmente, um crescimento de quase 3 vezes. Mas o crescimento foi buscar o crescimento do investimento em publicidade nessa indústria. O crescimento cresceu num ritmo muito maior. O que isso está representando? Não foi apenas nesse setor que isso aconteceu. Em todos, o investimento em publicidade foi maior do que o crescimento da renda. A publicidade é um meio é uma mediação entre os interesses econômicos e o consumo. É por meio da publicidade que se cria os signos, os símbolos. Será que a renda foi democratizada, mas o desejo de consumo cresceu num ritmo maior? Talvez esse dado possa trazer essa reflexão. Mas nenhum outro setor essa diferença foi tão surpreendente como o setor da alimentação. No setor de alimentos, no Brasil, são lançados 18 mil produtos ou linhas, tipos diferentes, por ano. 77% são renovados todo ano, são retirados do mercado. O açúcar, eu acho que é muito representativo. Só para explicitar uma lógica da economia, a economia ela busca acumular cada vez mais valor, lucrar cada vez mais. O setor da alimentação tem duas especificidades, duas particularidades. Primeiro, quanto mais a renda da população cresce, o percentual gasto com alimentação diminui. Isso é assim com todos os países. Está relacionado com o desenvolvimento capitalista. Isso é fácil de se perceber. Uma pessoa de uma renda com poder aquisitivo menor, ela gasta com alimentação uma proporção muito maior da sua renda. Isso implica num desafio para a indústria, para o setor econômico, que é o quê? Bom, quanto maior a renda, quanto mais a renda cresce, o gasto relativo com alimentação tende a diminuir. Por isso que, para esse setor, a estratégia de diferenciação tem que ser cada vez mais intensa. Mais ainda que em outros setores. Um exemplo, em relação ao açúcar. Uma pessoa, até pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, uma pessoa com altíssimo poder aquisitivo estaria usando o mesmo açúcar de uma pessoa que tem um perfil de rendimento muito inferior. O que a indústria busca fazer? Olha, eu estou perdendo, eu estou deixando de ganhar muito mais com uma parcela da população que pode pagar muito mais por um açúcar. Então, eu tenho que criar. Aí que nós entendemos o que é reificar. Os vários discursos alimentares, alimentação como um elemento importante para a construção de músculos, alimentação como um ato político, alimentação como uma crítica à industrialização, a uma questão de saúde, a cura de doenças, todos os discursos, legítimos ou não, são reificados, são utilizados pela indústria para amplificar o lucro dela. Alguns processos, por exemplo, do arroz integral, vários produtos, às vezes o custo de produção é até mais baixo, só que a indústria coloca um preço muito superior, mostrando que o preço, muitas vezes, está muito mais relacionado à demanda do que ao custo.
vai surgindo e explorando de determinadas formas, onde você tem um azeite com colheita ao luar. E a capacidade de manipulação, de decodificação desse tipo de azeite é um critério de status e de diferenciação social. A pessoa que consegue entender, olha, não, eu consigo perceber que fica com gosto diferente. Isso é um critério, isso passa a ser utilizado. E a desigualdade também não está aí, nessa diferença, nessa desigualdade do simbólico, dessa capacidade maior de algumas pessoas de saber sobre a saúde da alimentação, sobre o gosto de apreciar esse tipo de produto. Um exemplo de como que a alimentação fitness, né, que esse discurso, como que ele é utilizado de formas extremamente criativas por algumas indústrias. Busca se associar nesse plano do signo. Um determinado suco, que eu não vou falar a marca, mas que tem a distribuição em 5.500 cidades durante todo o mês. Mas toda a laranja desse suco vem da mesma fazendinha colhida pelo Sr. Francisco. A estratégia do marketing é magnífica, de como que eu mudo as cores da embalagem, uma embalagem mais fosca, que pareça mais natural. Tem uma outra publicidade dessa mesma indústria que busca até criticar, colocar a embalagem do suco perante várias latinhas de refrigerante, buscando comunicar para as pessoas, olha, nós somos diferentes. Nós somos uma anti-indústria. Um exemplo, novamente, de como que a própria crítica à indústria é utilizada dentro da própria indústria e aumenta seus lucros. E isso eu identifiquei que ocorreu no Brasil. Apesar, nesses últimos anos, o lucro do setor da alimentação, o peso da industrialização no PIB aumentou 10%. E aumentou 10% justamente por causa desse conjunto de estratégias de diferenciação, de gourmetização que a indústria oferece. Que não oferece apenas pela indústria, o serviço também é muito importante. Porque o aumento da renda das famílias brasileiras possibilitou um consumo da alimentação fora do lar também muito maior. Um novo nicho de ampliação dessas diferenciações sociais. E exploração de diversas maneiras. Você associando com sabor caseiro, com comida de verdade, até em relação à alimentação infantil, salgadinhos industrializados, mas não, esse é orgânico, seguem os princípios do slow food, mas produzindo a cada vez numa escala muitíssimo maior e a um preço também onde poucas pessoas possam consumir. Um salgadinho desse, 45 gramas, o preço é 4 vezes superior a outros salgadinhos. Quem tem o poder? Uma criança que leva esse salgadinho como lanche na escola também não é um critério de diferenciação social? Essa imagem aqui eu achei muito interessante para mostrar que o processo de diferenciação social não é apenas do nosso tempo. Essa campanha publicitária é de 1972, período onde a economia brasileira crescia muito, mas a desigualdade se ampliava. Não sei se dá para todo mundo ler, mas o texto é muito bom. Até agora, a mortadela era privilégio apenas do povo. Essa injustiça acabou. A Swift criou uma mortadela que finalmente está ao alcance de todos, inclusive dos ricos. Eu vou pular para o final, que meu tempo está acabando.
Talvez vocês se arrependam de não ter sido pobres um dia. Ao meu ver, é uma pérola essa campanha, mas, ao meu ver, as atuais têm o mesmo discurso, mas de formas muito mais suaves, muito mais estratégicas, mas têm o mesmo discurso como critério de diferenciação social. Só para terminar, essa foto eu mesmo tirei. Essa foto eu mesmo tirei há 3 semanas atrás. Na minha tese de doutorado que eu terminei no começo do ano passado, que chama Gourmetização em uma Sociedade Desigual, eu fiquei pensando no final, ao concluir a minha tese, de que gourmetização, alimento premium, tudo isso, ele pode ser usado pode entrar e provavelmente vai entrar em desuso. Ao massificar. Quando eu massifico, quando um alimento dito gourmet não mais diferencia, a indústria, ao buscar um processo realmente muito diferenciado para poucos, não vai utilizar mais. Mas o processo, a lógica de produção de desigualdade, a lógica da gourmetização, essa, no capitalismo, ela não tem fim. Mesmo que as palavras mudem, mesmo que os tipos de discursos mudem, que as formas de comunicar se transformem. E, ao meu ver, a crítica à desigualdade que está em todas as dimensões da alimentação é um tema político. É um tema político também. O exemplo da farinata é uma relação de desigualdade, como se algumas pessoas tivessem o privilégio de se alimentar cada vez mais com requinte, com uma alimentação de uma forma extremamente elaborada, com ciência, com arte, e outras não. Outras, a alimentação é apenas para não morrer de fome. Será? Então, fica essa minha provocação. Muito obrigado. Eu vou tentar contribuir aqui para fechar essa manhã com uma visão diferente de um nutricionista, espero eu, que faz alguma pesquisa, que tem alguma atuação acadêmica, mas que também atende pacientes no seu consultório. Então, pensando no meio de todo esse cenário complexo, como é que a gente ajuda as pessoas realmente a fazerem as suas escolhas? De maneira geral, nós sempre, como nutricionistas e como outros profissionais de saúde, outros profissionais também, falamos muito com as pessoas sobre o que elas comem. Mas hoje a gente sabe bastante já sobre isso. E precisamos, cada vez mais, discutir com as pessoas por que elas comem o que elas comem. Não no sentido de julgamento, mas no sentido de entender justamente os significados atribuídos, que foi o que a Paula discutiu ontem. Então, de um ponto de vista acadêmico, nós podemos dividir os determinantes de consumo e de escolha alimentar, que hoje se constituem em uma área de pesquisa ainda bem pouco explorada, com determinantes ligados ao alimento, à comida em si, e aí eu vou falar de alguns com vocês, e determinantes ligados ao ambiente, que passam até pelo cheiro, iluminação, limpeza, claro, do local onde se come, e uma série de determinantes ligados ao comedor. Os socioculturais, que se comunicam de alguma maneira já também com os do ambiente, os biológicos, os socioeconômicos, e os antropológicos e psicológicos. Começando a pensar alguns determinantes, então, ligados à comida, claro que, na hora de escolher alguma coisa, as pessoas consideram a aparência, o valor nutricional, a disponibilidade, a variedade, valores, né? E hoje a gente está discutindo quanto esses valores se tornaram complexos, né? Agregando significados muito múltiplos, o tipo de preparação,
Mas os estudos que temos até agora sobre determinantes de escolha e consumo alimentar chegam sempre à mesma conclusão, que o principal deles é o sabor. Que uma coisa não será consumida ou escolhida, mesmo que ela seja barata, saindo daquelas pessoas de novo, das situações mais extremas, ou saudável, se ela não for saborosa. Fazendo um exercício de novo, queria aqueles que se sentirem confortáveis fechassem um pouquinho os olhos e pensassem ali numa preparação. Você fazendo, alguém fazendo para você, jogando o tempero na panela, sentindo um aroma subindo. Aí você pode escolher que ingrediente você quer jogar ali, legumes, alguma carne, que produtos você colocaria ali para mexer. Começar a sentir novamente, então, esse odor se ampliando, pensar em que pessoas comeriam com você, que bebida você escolheria, que música você colocaria. Podem abrir o olho. Alguém pensou em calorias ômega 3 e fitosterol? Alguém? E os nutricionistas conversam com as pessoas, principalmente falando de valor nutricional. E a gente considera isso, com certeza, né? Mas não só isso. Para corroborar essa questão, essa é uma pirâmide muito interessante proposta por uma nutricionista americana, que está numa publicação que ela chama de Hierarquia da Necessidade de Comida. Ela publicou isso se inspirando na teoria da motivação humana de Maslow. E aí ela diz, então, que, primeiro, obviamente, as pessoas precisam de comida suficiente. A gente não vai conseguir conversar sobre outras coisas se isso não acontece, e a gente ainda vive esse problema. Que, na sequência de ter comida suficiente, as pessoas precisam de comida aceitável. Aceitável no sentido de que aquilo faz parte da minha cultura, do meu contexto, das minhas situações. Então, por exemplo, no Brasil, chegar no Nordeste e propor que as pessoas façam uma dieta à base de quinoa e amaranto e goji-berry é ridículo. E tem nutricionista que faz esse tipo de recomendação no Nordeste, nos rincões do Nordeste do Brasil. Depois de ter isso, a gente precisa de acesso seguro à comida. E aí ela coloca seguro no sentido de que eu sei que eu vou ter comida realmente disponível e vou saber orquestrar isso. E ela diz que, atendidas essas questões básicas, a próxima é comida saborosa. E que isso vem antes de tentar convencer as pessoas a comerem coisas novas, mesmo com todo o impacto da mídia e do capitalismo, e antes de falar para as pessoas comerem porque é bom para alguma coisa. E vocês já viram algum nutricionista fazer uma recomendação para alguém comer alguma coisa porque é gostoso? E por que não? O professor Jean-Pierre colocou ontem que o gosto deve ser uma coisa cultivada. Mas, na verdade, as pessoas vivem hoje, na verdade, um dilema entre aquilo que elas gostam de comer e aquilo que elas acham que elas devem comer, muitas vezes alimentados por profissionais da área da saúde. De novo, também o professor Jean-Pierre falou ontem que a gente precisa parar de satanizar os alimentos, né, e que a gente devia, na verdade, promover aquilo que as pessoas gostam. O problema é que as pessoas acham, que se é muito gostoso, não é saudável, ou, no mínimo, engorda. E, se é saudável, não é gostoso. E aí a vida fica muito complicado. As pessoas acham que gostar muito de comer é um problema. Não, não é um problema. A gente vai comer até o último dos nossos dias. É bom que seja prazeroso. E por que o prazer tem que estar sempre em dicotomia à questão do saudável e as outras questões, né? E aí, realmente, faço aqui uma crítica muito grande aos nutricionistas, porque é a minha formação e me sinto à vontade de fazê-lo, que pioram, muitas vezes, ainda a questão ao colocarem imagens simplistas e estigmatizadoras como essas. Como se a saúde ou o corpo de uma pessoa dependesse simplesmente, de novo, de uma escolha direta e individual, como se a gente, de verdade, né, pudesse escolher com essa cabeça que a gente acha que pode, quando as questões, né, são tão mais complexas. Mas aí, quando a gente discute isso, tem gente que diz, mas claro que é desse jeito, é assim mesmo, igual essa figura, porque você é o que você come. Essa é uma frase clássica de Hipócrates, né, assim, que sabia muito pouco sobre medicina, inclusive, mesmo sendo o pai da medicina, porque era o conhecimento da época, né?
E é uma visão absolutamente medicinal da comida, como também já foi discutido ontem. Quando a questão passa a ser pensada um olhar que vai além do biológico, Brillat Savarin, autor do Fisiologia do Gosto, já disse: diz-me o que comes e eu te direi quem és. Numa coisa já bastante elitizada também, mas um dos seus aforismos no Fisiologia do Gosto é que todo animal come, apenas o homem requintado saberia comer. Eu gosto mais da perversão da frase de Hipócrates, de Claude Fischler, que é outro sociólogo importante da nossa área, que diz: você come aquilo que você é. E aí podemos pensar que, no nosso contexto de desigualdade e de injustiças sociais, às vezes aquilo que eu sou está completamente fora do meu domínio. Mas podemos pensar também, como colocado pelo Walter, que o que eu sou pode ser uma marca de identidade, de diferenciação. De novo, como exemplo que ele deu, quando eu como açúcar demerara orgânico. Quem sou eu? Saindo dos determinantes ligados à comida, nós temos os determinantes ligados ao comedor, que é também aí observado, especialmente, né, então, com relação aos aspectos econômicos, já muito bem discutidos, também como um consumidor, porque a comida virou também, então, né, uma mercadoria. Mas temos, né, então, também os aspectos biológicos, e muitas vezes, de novo, os nutricionistas ou profissionais de saúde ficam centrados apenas aqui. E claro que eles importam muito, mas precisamos dar muito mais atenção aos aspectos socioculturais, antropológicos e psicológicos, né? E um evento maravilhoso como esse, né, nos enriquece muito. O professor Jean-Pierre falou ontem pela manhã que ele gosta muito de vir ao Brasil, porque aqui a gente considera os aspectos antropológicos da alimentação. Eu fico feliz, mas... desculpa, professor, né? A gente tem a alegria de saber que isso acontece nas principais universidades do país, mas não todas. E é considerado pelos principais pesquisadores da área da nutrição, mas também não todos. Nós temos mais de 100 mil nutricionistas no Brasil, e a maioria foca só nos aspectos biológicos e está colocando muita bobagem diariamente no Instagram. Porque não considera, de verdade, na hora de orientar o seu paciente, o ambiente social e familiar. E traz os modismos, né, dos alimentos milagrosos, como eu disse. Né? As questões da mídia e da cultura local que estão sendo discutidas amplamente aqui. Crenças e valores, que são profundos, né, e muito particulares. Emoções ligadas à comida. E expectativas. Expectativas de diferenciação, por exemplo, né? Expectativa do que vão achar de mim, expectativas em relação à saúde, mas uma saúde hoje, né, muito confundida com a estética. Então, se pensa também nas expectativas do meu comer e como isso vai transformar o meu corpo. E essa é uma das grandes demandas que chega ao nutricionista, de pessoas que desconsideram, então, toda essa cadeia, e de nutricionistas que acabam desconsiderando toda essa cadeia também para pensar numa dieta milagrosa que não existe para perder uma gordurinha aqui do lado. Nesse sentido, aparecem movimentos que nos preocupam. O nutricionismo já foi mencionado também ontem, né? É um termo cunhado pelo professor George Screenes, da Universidade de Melbourne, na Austrália, dizendo, e depois ficou mais famoso, né, na boca de Michael Pollan, que falou bastante sobre isso, escreveu bastante sobre isso no Em Defesa da Comida, que define o nutricionismo como a tendência atual que a gente vive na nutrição, e que, segundo ele, né, e concordo, é absolutamente equivocada, que foca tanto no nutriente que faz as pessoas esquecerem que comem comida. E, nesse sentido, a ciência da nutrição, de novo, aparece colocando uma série de regras para as pessoas comerem. E ele diz que um dos problemas do nutricionismo é que, né, como nutrientes são coisas invisíveis e muito específicas, as pessoas precisariam sempre de um especialista para dizer para elas o que comer. E aí, nesse contexto, ele diz que nós temos sujeitos nutricêntricos, que são, sim, nutricionalmente informados, mas nutricionalmente confusos e nutricionalmente ansiosos. E diz que um dos problemas também do nutricionismo é que o gosto não é mais um guia para aquilo que vai ser comido, que as pessoas não podem simplesmente
comer o que gostam. De novo, elas precisam dos especialistas, né? E é por isso que a nutrição recebe aí também várias críticas, como quase uma racionalização científica do comer, infelizmente. Um outro movimento que nos preocupa bastante é o da ortorexia nervosa, um nome que aparece pela primeira vez num livro de um médico americano, Steve Bratman, em 1997, e passa a ser estudado na sequência do ponto de vista científico. Hoje a gente tem mais de 100 publicações sobre o tema. Ele é considerado um transtorno alimentar não oficial, um comportamento alimentar disfuncional, no qual as pessoas têm uma ideia tão equivocada e reducionista sobre o que é saudável que ficam doentes, física e ou socialmente. E aí isso também não é saúde, isso também não é um jeito adequado de fazer escolhas alimentares. A questão é que as pessoas estão muito perdidas no meio desse nosso contexto alimentar e não sabem o que escolher. Essa frase maravilhosa desse trabalho de filosofia e crítica social alemã diz que as pessoas que transformam o passeio em exercícios e os alimentos em calorias perdem as suas almas e transformam a vida num processo químico. Comida não é remédio. Estamos discutindo aqui que comida é muita coisa, mas não é remédio. Seguindo na mesma linha de raciocínio, isso traz, então, muitos problemas. E aqui citando Dan Barber, que faz também um trabalho sensacional nessa área, é um chefe americano, que tem uma escola, uma fazenda-escola nos arredores de Nova York, o Blue Hill, e fala sobre o futuro da comida nesse belíssimo livro também. Ele diz que a alimentação como combustível é um conceito perigoso e que é exatamente onde a gente está agora, nesse momento, vendo a comida, a alimentação como combustível. E, daí, no contexto dele, ele ainda diz que, por isso, nada é saboroso e o nosso sistema agrícola está em colapso. A gente tem vários problemas de um olhar apenas biológico para a nutrição e um olhar apenas biológico para as escolhas alimentares, que, de novo, muitas vezes o profissional de saúde faz. É porque é pouco calórico, porque tem muita vitamina A, que, como discutido aqui, ninguém vai querer conversar sobre isso, ou por isso, ou por aquilo, ou por aquilo. E aí, então, nós profissionais, muitas vezes, não ajudamos as pessoas a entenderem esse contexto todo. A mídia, além de tudo que já foi colocado aqui, propaganda e etc., também não nos ajuda na hora de colocar notícias sobre a área da alimentação e da saúde. Os estudos são publicados, normalmente na sequência que eles saem, como se achados fossem fatos, e a divulgação desses estudos ou das coisas que saem por aí, não são acompanhados de uma divulgação conjunta sobre o que é a questão do conceito de risco, probabilidade, dose-resposta, amostra adequada, e sobre como é lenta e trabalhosa a estrada que a ciência faz para chegar a algum conhecimento verdadeiro. Então, isso deixa as pessoas, na verdade, só mais confusas. Está todo mundo com pânico da comida, obcecado pela saúde, com medo de morrer, neurótico com relação à comida. Foram discutidas aqui também questões de gênero e sexo, e aqui também as mulheres sofrem mais com isso, de maneira geral, porque são mais preocupadas com a sua imagem corporal e com o seu peso. E aí a gente vive problemas sérios, de desvalorização do comer. Para piorar tudo isso. A gente tem esse contexto todo, a gente devia estar valorizando muito o comer, mas não. A regra de muita gente é o como. O que der, a hora que der, se der. Aí não tem condição. Eu fiquei muito assustada quando essa capa foi publicada junto com o Jornal de São Paulo, em 2012 já, que eles chamaram de almoço útil. Então, o mote da matéria era: use seu horário de almoço para malhar, fazer a unha, jogar videogame, faça alguma coisa útil no seu horário de almoço. Comer para quê? Eu tinha tentado colocar aqui, mas não entrou. Assim, um dos nossos problemas também é parar de cozinhar. Como vocês bem sabem, isso ia ser discutido conosco ontem, junto da Rita Lobo. A gente não valoriza mais a comida, a gente parou de cozinhar, a gente come junto com uma série de distratores, então a gente nem presta atenção no que está comendo, não tem a menor ideia do que está acontecendo.
E a gente abandonou os rituais alimentares, né? A professora Rosa discutiu isso um tanto ontem também. Esse é um texto do Cortella que diz, né, que nessa evolução de um tempo que a gente comia com a família, voltava para casa ainda, depois passou a comer com os colegas de trabalho, ele diz que a gente continuou evoluindo, porque agora a gente come de pé, sozinho, virado para uma parede, em minutos, com as mãos. Voltamos aos primeiros estágios da evolução. Daqui a pouco a gente vira bicho de novo, né? Comida então, né, muita coisa, né, como a gente está discutindo, né? E o que deve, então, nortear as nossas escolhas alimentares? Por incrível que pareça, né, a gente fala de tradição e cultura, mas é claro que isso pode ser complexo, né, quando ontem a Paula falou até que tradição, né, que as tradições também são inventadas. Eu preciso correr aqui com o meu tempo também, né, mas aqui eu estou mencionando um trabalho que compara franceses e americanos. Existem vários nessa mesma linha, né, que discutem, né, o quanto a questão de tradição e cultura é importante. Né? A gente usa um termo na epidemiologia, né, que é o paradoxo francês, para falar do fato de que os franceses, em geral, se a gente pensar no mais tradicional, né, cozinham com manteiga, tomam vinho às refeições, não fazem dieta, não tem essa cultura do low fat, low carb, não tem academias no país, etc., e tem níveis de doenças cardiovasculares e obesidade muito menor do que os americanos, que tem tudo ao contrário, né? Assim como os italianos, né, que lançaram o slow food e tem a tradição, né, como um guia interessante. Mas a gente não precisa orientar as pessoas com foco em saúde, né? Precisamos, com certeza, né, temos um papel nesse sentido, com certeza, só em nutrição e saúde, não. Não, né? Precisamos considerar tudo o que estamos falando aqui. Temos alguns estudos curiosos que nos ajudam a pensar sobre isso. Tem um feito com crianças, com pré-escolares, que dividiu, né, as crianças em 3 grupos. Um grupo ficou escutando uma história de como comer biscoitos deixava as crianças fortes. Um grupo escutou como biscoitos eram gostosos. O outro grupo não escutou nada, ficou brincando. Aí levaram as crianças para um lanche e ofereceram biscoitos. Quem comeu menos biscoito? Aqueles que escutaram que biscoito servia para ficar forte. Aí vocês vão me falar, que ótimo, né? Um jeito de reduzir o consumo de biscoito. Mas fizeram a mesma coisa com cenoura, e deu na mesma. Quem escutou que cenoura era muito bom para ficar saudável, enxergar bem, comeu menos cenoura. A discussão toda do artigo é que as crianças fazem um raciocínio, né, de que serve para uma coisa. Se serve para fazer bem, não é gostoso. E aí tem outras discussões bárbaras nesse sentido, dizendo, você quer, especialmente com criança, que eles comam melhor, ofereçam um bom ambiente alimentar e muitas alternativas saborosas. E não fica dando informação nutricional para criança, uma estupidez. Tem coisas parecidas com o adulto. Esse estudo checou a apresentação diferente de batata doce num buffet, só batata doce sem colesterol, batata doce super saudável, batata doce com zeste de açafrão e gengibre, para ver o que era mais escolhido. O mais escolhido foi o que eles chamaram de indulgente, com essa apresentação que focava mais no sabor. Os menos escolhidos foram essas, teoricamente, apresentações saudáveis. Nutricionistas, de novo, parem de tentar convencer as pessoas, né, a comer dizendo que é saudável. Mas aí vocês podem me dizer, Marli, esse seu foco é muito indulgente, né? As pessoas vão engordar, né, com esse tipo de coisa. Né? É uma crítica que a gente ouve o tempo inteiro. A gente tem alguns trabalhos que nos ajudam a falar disso também. Esse é um que avaliou os chamados pessoas neofílicas, as que gostam de comida e eram mais aventureiras, mais ligadas à comida e algumas características. E concluíram, na verdade, que aquelas que gostavam mais de comida tinham índice de massa corpórea menor, cozinhavam mais, eram mais ativas e eram mais preocupadas com a qualidade da alimentação. De novo, gostar de comer não necessariamente é um problema. E esse que avaliou se as pessoas associavam bolo de chocolate com culpa e festa. Viram que a maioria colocou festa, os que queriam emagrecer responderam mais culpa, e 18 meses depois foi atrás deles, vendo que aqueles que responderam culpa tinham engordado em média 1,250 kg, e aqueles que responderam festa tinham perdido em média 400 gramas. É, no mínimo, curioso, para fazer pensar. Então, defendemos que a comida precise ir muito além do nutriente, que a alimentação vem antes da nutrição.
que a comida vem antes do nutriente. Todo mundo precisa pensar assim, inclusive os nutricionistas. Né? Precisamos pensar na nutrição como, né, uma especialidade, né, para a alimentação do ser humano. Esse ser humano com tudo isso, né, que está sendo discutido nesse evento. E aí, essa definição de Pollan é muito interessante ao dizer que a gente precisa criar realmente, né, uma visão de saúde mais ecológica, mais cultural, que pense em toda a cadeia alimentar. Escolhas que respeitem, né, então, a saúde do solo, das plantas, dos animais que comemos e a nossa saúde física e mental. Nós defendemos, então, um olhar para o comportamento alimentar. Por que as pessoas comem o que elas comem? Né? Ligado aos seus afetos, às suas cognições. E um comer mais intuitivo, né? Um comer que respeite, né, as nossas sensações internas de fome, apetite, saciedade, que faça as pazes com a comida. Isso não passa por cima, de maneira nenhuma, dos guidelines, das recomendações que devem ser seguidas, com mais orientação alimentar do que nutricional, como o professor Jean-Pierre falou ontem também. Né? E o nosso guia sai dessa coisa do nutricionismo. Né? E vamos colocar aqui uma educação mais sobre gosto também, né? Mais sobre cultura, mais com uma nutrição que a gente chama de mais gentil, uma nutrição com mais conexão, com mais saberes, com mais cultura. E eu fecho com uma frase da autora do Comer Intuitivo, que é um método que trabalhamos. Faça escolhas alimentares que honrem tanto a sua saúde como as suas papilas gustativas e que te façam sentir bem. Lembre-se que você não precisa ter a dieta perfeita para ser saudável. Você não vai, de repente, ter uma carência nutricional, engordar com um lanche, uma refeição, ou até mesmo um dia da sua alimentação. E sim, o que você come com consistência ao longo do tempo é o que realmente importa. Progresso, não perfeição, é o que conta. Obrigada. A gente vai começar aqui a discutir uma coisa que a gente não se aprofundou muito, mas que junta muito a fala de vocês dois, então acho que é uma coisa que ambos podem comentar, que é o seguinte: a Marli diz que a nutrição sempre impõe uma série de regras, né? E aí a gente vê como a nutrição também, e a ciência, é uma coisa que se transforma. E como essas regras vão se transformando ao longo do tempo. E aí eu me pergunto, e como é que o mercado se apropria disso? Né? Então, são essas coisas. O ovo faz mal, é um perigo por causa da salmonela. Aqui, estava lembrando aqui no paralelo com o Walter, a margarina é uma coisa que já foi vista como muito saudável. Então, se vocês puderem comentar essa coisa dos mitos e verdades da alimentação e como isso, né, interfere nas escolhas, né? Bom, acho que essa lógica da economia, como eu disse, ela influencia até, né, em todas as dimensões da alimentação, até na área científica. Nos anos 70, as fábricas, as indústrias de margarinas invadiram o Brasil e, com um discurso, legitimadas por várias pesquisas na área de nutrição, falando que era mais saudável. Uma marca ainda presente hoje no mercado, de margarina, na época, a marca dela se chamava Saúde. E demorou muito tempo para ser. Posso interromper? revisto, a primeira né? marca de margarina em São Paulo, eu estava lendo sobre isso outro dia, o nome era ECA, com K. Enfim, volta. E uma coisa que temos que pensar é, olha só, fale uma grande indústria multinacional que fabrica margarina. Tem muitas. E manteiga. A escala da manteiga é menor. É difícil ter um grande capitalista produtor de manteiga. É mais difícil. Não existe um grande capitalista também produtor de cenoura, de beterraba. Não existe isso na publicidade, na TV. A lógica da economia, ela invade em todas as dimensões, inclusive em pesquisas nutricionais. Uma vez eu olhei as teses e dissertações na área de nutrição de diversas universidades no Brasil. E você percebe o que tem financiamento. O financiamento não é para se pesquisar tudo. Se uma pessoa quer pesquisar sobre o benefício do limão, numa universidade, no mestrado, doutorado, é muito mais difícil.
que normalmente você já entra numa linha de pesquisa, já aceita que tem financiamento. Então não vai ser comprovado cientificamente muita coisa, e durante muito tempo, porque ela não está sendo guiada pelo interesse social, está sendo guiada pelo interesse de uma lógica de lucro. Mas, além das lógicas de lucro, né, as coisas, de novo, quando a gente passa a discutir cultura, tradição, valores, é tudo muito complexo, né? Alan Levinovitz é autor de um livro que se chama Mentira do Glúten e Outras Mentiras, etc., que coloca uma coisa muito interessante já na abertura do livro dele. Ele é um estudioso, professor universitário, dos mitos e religiões. E aí ele já coloca no começo, porque eu, né, com essa especialidade, me digno aqui escrever um livro falando de comida. Ele diz porque, nessa área, muitas respostas não vão ser dadas pela ciência. É preciso estudar os mitos e as religiões para entender como as pessoas se relacionam com isso, porque, para muita gente, você explica, você pega os estudos da ciência e ela diz, não, mas eu continuo acreditando na low carb. Ah, mas eu vou fazer jejum intermitente. Vai além, porque também tem significados, como você colocou, né? Tem significados de eu ser pop, ou do que o meu grupo acha daquilo, né? Dos meus valores. É tudo muito complexo, né? Então, precisamos de coisas macro, com certeza, como estamos discutindo aqui, mas, no nível individual, né, a discussão com as pessoas, né, tem que ser muito ampla, entendendo tudo que está por trás das suas escolhas. Chegou uma pergunta aqui de Gabriela para Marli. Você não acredita que um pouco dessa visão do nutricionista não é culpa da própria formação acadêmica e que o próprio paciente tem dificuldade para aceitar a falta de uma prescrição didática? Concordo totalmente. E hoje a gente está tendo essa discussão aqui muito rica, e eu conheci os clássicos da antropologia, sociologia da alimentação tarde. Eu me formei em 1993, já faz muito tempo, e não vi nada disso. E aí depois tive a sorte de fazer parte do meu pós-doutorado com Paul Rozin, que é um psicólogo que estuda a relação das pessoas com comida, ampliando tudo isso, né? De novo, a gente tem nas melhores universidades hoje uma visão ampliada, mas tem muita gente se formando ainda sem nada disso no curso de graduação em nutrição. E, sim, os pacientes têm muitas vezes essas expectativas porque a gente constrói este perfil de nutricionista, que é outra crítica que eu fico repetindo o tempo inteiro. Nutricionista não é esculpidor de corpo, nutricionista não é fornecedor de dieta, nutricionista não é emagrecedor de plantão. E é só o nutricionista que pode mudar isso, se colocando como um especialista em alimentação humana. E aí ele precisa estudar muito, muito mais. Chegou uma outra pergunta, que é a segunda vez que chegou na outra mesa, não deu tempo da gente contemplar, mas aqui também ela é destinada aos dois, então, da Beatriz. Ela pergunta da cesta básica. Qual é a opinião de vocês sobre essa opção que promete escolher o melhor para as pessoas sem a participação delas? Ontem, numa palestra, eu pensei sobre isso, como a criação da própria cesta básica está relacionado com o Estado Novo. É muito semelhante à transformação do samba como a música nacional. É uma intenção muito política, um objetivo muito político do Estado em um momento, num país tão diverso, tão rico de diversidade, tão heterogêneo, você buscar uma unificação para parecer que existe, para criar um mito desse algo comum. E se você parar para pensar a cesta básica, desde que ela foi instituída, algumas décadas atrás, pouco se modificou. E tem poucas diferenças regionais, quase que passam despercebidas, né? E ao meu ver, é isso. Teve essa finalidade política e, até hoje, pouco se pensa. Eu acho que é uma questão muito importante para refletirmos hoje. Concordo, né? A gente ainda não resolveu tantas coisas, né? Aí de política pública, não saberia como se solucionar isso mesmo, né? Em nível regional e nível individual. Lembrei de uma coisa velha,
Eu tinha até esse quote, recortei do jornal, de anos atrás, uma pessoa que colocou, foi buscar a cesta básica, e ela colocou assim: não tem cesta básica light? Que absurdo! Além de pobre, querem que eu fique gorda? Ou seja, como a gente vai atender todas essas demandas? Agora, fazendo uma ponte um pouco com uma fala do Jerônimo, e isso é uma pergunta que vai para você, ele fala um pouco desse, quando eu perguntei sobre como gerar demanda desses ingredientes que até o Brasil desconhece, né? E aí ele fala que, de certa forma, o modismo dentro das cozinhas, os chefes de cozinha, é sim uma forma da gente propagar isso. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver um pouco com isso. Você acredita que o movimento de resgate da cozinha tradicional pelos chefes de cozinha contribui para a gourmetização da alimentação? E aí eu já vou emendar mais uma. A gourmetização não é um signo hoje que está começando a se esvaziar? É o que eu disse que eu busquei dizer com essa última imagem. Eu acho que a palavra se esvazia. Por isso que eu busquei definir o processo, esse conceito de gourmetização, de uma forma muito mais ampla. Até o próprio gourmetização não é apenas algo muito refinado, uma comida extremamente elaborada. Não, os próprios signos, um próprio açúcar demerara orgânico que vai custar R$15, para mim, está relacionado a esse processo de gourmetização. E essa lógica ela é intrínseca ao nosso capitalismo. E a outra questão... Aquela pergunta, você acredita que o movimento de resgate da cozinha tradicional pelos chefes de cozinha contribui para a gourmetização da alimentação? Esse resgate aconteceu justamente nesse período, que não é à toa, que todo esse processo foi muito intenso nesse período, entre 2004 e 2014. Muitas coisas estavam acontecendo na economia e na sociedade brasileira. Uma maior democratização do consumo, né, uma ampliação da renda, e uma renda que cresce mais em relação aos segmentos com menor poder aquisitivo, com acesso ao crédito também, que antes era negado. Programa de transferência de renda como Bolsa Família, 93% dos gastos com Bolsa Família são destinados à alimentação. Então, 23 bilhões que vão 93% disso que vão para a alimentação. É muita coisa acontecendo. E para mim, a gourmetização ela ocorre muito porque, falando de uma forma mais simples, agora você se alimenta de algo muito parecido com o que eu me alimento, agora eu tenho que me diferenciar, eu tenho que consumir algo superior. E essa volta da tradicionalização, se ela é utilizada justamente para diferenciar, eu acho que está dentro do mesmo processo. Eu acho que surfou numa onda, finalizando, surfou numa onda de Brasil, o Brasil vai se expandir, o quarto maior PIB mundial, Olimpíadas, Copa, e vamos resgatar. Tem um lado muito positivo. Tem um aspecto positivo que é, olha, a elite não pode consumir apenas o produto, achar que é requinte a comida francesa. Não, vamos tratar com requinte também a nossa comida. Não é à toa que as punks hoje estão, né, sendo tão valorizadas. Acho que tem esse movimento de volta, né, para o quintal. Mas aí olha só o que acontece. O arroz negro, por exemplo, ele era quase não consumido. Quando um chefe bem famoso teve acesso a esse arroz negro e gourmetizou isso em vários pratos, o que aconteceu? Ele é 20 vezes mais caro do que um arroz comum. Um arroz que até pouco tempo atrás não existia demanda. Criou demanda, mas para quem? Democratizou mais ou dificultou essa democratização? Tem uma passagem do Dan Barber, que eu me lembrei, você citou Dan Barber, e também amarra com tudo isso que a gente tem falado nessa manhã, né, do mercado, dessa agressividade do mercado, né? Então,
diminuição da variedade dos ingredientes e tal. E ele tem uma passagem que ele fala do milho, né? Ele fala: eu comi uma polenta com gosto de milho. Eu acho bárbaro isso, porque assim, hoje a gente não come mais uma polenta com gosto de milho, né? O Marcelo Correa Bastos, do Jiquitaia, também falou que quando ele conheceu um produtor de farinha no interior de São Paulo, que feita como aos modos tradicionais, né, que essas casas de farinha também estão se perdendo e tal. E ele fala a mesma coisa: eu senti o gosto do milho, né? E aí você fala essa coisa do sabor, como é determinante e como as coisas vão ficando um pouco pasteurizadas, né? E de repente. Acho, com certeza. Acho que o termo gourmet realmente está caindo, porque ele se banalizou, né? Mas eu acho que a gente tem chefes brasileiros fazendo um trabalho muito legal, né, de resgate de receitas tradicionais. Acho que elas ainda são muitas vezes elitizadas, alguns restaurantes são muito caros, né? Mas eu acho que, ao colocar isso de novo, talvez ali as pessoas também fiquem sabendo e, né, passem a comer isso com mais frequência, né, e a ouvir algumas outras coisas. E acho que é legal pensar que a gastronomia, também colocada aqui, né, é uma maneira das pessoas se reaproximarem da comida, né? Acho que a gente precisa se reaproximar da comida, né, num nível individual, né, como coloca o Polan de novo, né, cozinhar é um dos grandes jeitos, né, para isso. Mas, de novo, também o Claude Fischler já discutia no século passado, né, que, por estarmos tão perdidos na nossa identidade de comedores, a gente usa algumas estratégias de reidentificação da comida, né? Uma delas são os próprios rótulos que a gente precisa hoje para saber o que está comendo, né? Ele diz... Sabor milho, né? Ele fala que até a adesão às dietas também é uma maneira das pessoas se acharem algum caminho no meio dessa confusão toda. Mas ele diz que tem alguns movimentos um pouco paradoxais, e um deles seria até esse maior interesse pela gastronomia, que é um tanto curioso, né? As pessoas estão mais distantes, mas estão gostando mais de gastronomia, embora tenha o paradoxo que o Polan coloca, que a gente nunca cozinhou tão pouco e nunca assistiu tanto programa de culinária, né? Mas olhar mais para a gastronomia é uma maneira de se reaproximar da comida. Se os chefes, né, e eu acho que eles nos ajudam a fazer isso, eu acho que é um bom trabalho. Maravilha. A gente vai para a última pergunta aqui para encerrar essa manhã e para o almoço, né? É uma pergunta para o Walter, que é o seguinte: identificando que hoje o bom gosto / o gourmet está no orgânico, no socialmente justo, no fresco, nas punks, na cozinha indígena, etc., isso não seria positivo, uma vez que as massas tendem a se espelhar nas elites? Eu já perguntei para vários amigos médicos, e todos falam que essa é uma prática comum, que quando se pergunta para os pacientes: olha, você dá uma alimentação saudável, vegetais para os seus filhos? Sim, eu dou aquela sopa instantânea que é sabor de vegetais. Eu acho que é um engano acharmos que toda a população vai se espelhar e ter essa possibilidade. Eu acho muito positivo, realmente, você olhando os dados da POF, os segmentos de menor nível de renda vão se espelhando, ao longo do tempo, nos perfis superiores de renda. Algo que tem acontecido nos últimos 20 anos no Brasil é uma diminuição do consumo do feijão e do arroz, estruturantes da nossa alimentação. E ao meu ver, o feijão vai se identificando cada vez mais como uma comida de pobre. Eu acho que é muito marginal essa valorização em alguns círculos, né? Pensando na maior parte do país, não. E olha como que isso está ligado a uma questão de distinção social. Imagine uma pessoa que, numa sexta-feira, à noite, está jantando feijão, e uma outra pessoa que está jantando uma comida japonesa. Você vê uma diferenciação social aí, né? A pessoa que você está imaginando comendo determinado produto, que não está relacionado com a questão de saúde, o que é mais saudável, menos saudável,
é uma questão de distinção social. Ao meu ver, se não enxergarmos isso, né, essa problemática, essa lógica, é difícil ter uma política tão eficiente de uma solução de uma forma mais geral para toda a população. Porque o que está acontecendo é a obesidade, os problemas mais crônicos de saúde, são, sim, relacionados a uma alimentação industrializada, que se avança de acordo com o avanço do capitalismo, só que cada vez mais intenso em segmentos com menor poder aquisitivo. E isso é crescente. O que está acontecendo são esses dois fenômenos. Um fenômeno da alimentação orgânica, muito saudável, a volta das tradições, mas isso num segmento mais pequeno da sociedade. Agora, a alimentação, a qualidade, o alimento ultraprocessado está crescendo na maior parte. E tem uma questão de segmentação social, de renda, nessa questão que não deve, ao meu ver, ser esquecida. Quero agradecer a presença de vocês dois, Marli, Walter, muito obrigada. E, principalmente, acho que agradecer ao SESC, parabenizar por essa iniciativa. O professor Danilo falou ontem na apresentação que as mudanças podem ocorrer a partir do conhecimento, né? Então, a gente está aqui nesse momento de gerar conhecimento, trocar conhecimento, e acho que nada mais rico do que isso para a gente conseguir ir em frente. Obrigada.